Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula 6, ok? A aula 6 é sobre estudo da eletrosfera e a introdução de tabela periódica. A tabela periódica eu vou dividir em duas aulas, porque é um conteúdo um pouco extenso. E para não ficar uma aula muito grande, então eu vou te falar o iniciozinho hoje, apresentar a tabela para vocês. E na semana que vem a gente termina a aula de tabela periódica, ok? Mesmo esquema das outras semanas, após o vídeo vai ter uma lista de exercício lá no Google, né, Classroom, e aí vocês tentem fazer o exercício e depois retornem para assistir o restante do vídeo com o gabarito comentado. É só chamar um pouco a atenção sobre essa questão dessa aula de hoje, né? Não costuma cair muito em vestibular, tá? Vocês vão ver que os exercícios que a gente vai fazer são de vestibular, mas são um pouco antigos, mas é um conteúdo muito importante no estudo da química que vai dar embasamento para as próximas aulas, né? A gente vai começar a ver tabela periódica, só que é muito difícil cair questão sobre tabela periódica em vestibular, tá? Mas a tabela periódica é a ferramenta da química, né? Então, tudo que a gente fizer daqui para frente vai exigir tabela periódica, né? Então, é muito importante vocês se familiarizarem com ela. Eu também coloquei lá no Google Classroom, né, na lista de exercícios, coloquei uma tabela periódica também para auxiliar, tá? E no grupo do WhatsApp também vou colocar a tabela periódica lá interativa, que é bem legal, vocês vão gostar bastante, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Vou aqui compartilhar com vocês a tela da nossa aula. Então, aqui eu tenho, né, estudo da eletrosfera e iniciozinho de tabela periódica. Já vai entrar um minutinho. Então, vamos lá. Estudo da eletrosfera e introdução da tabela periódica. Primeiro, recapitulando, né? Semana passada, nós falamos sobre radioatividade. Então, nós vimos, né, o fenômeno da radioatividade, que é um fenômeno espontâneo, que ocorre em alguns tipos de elementos químicos, ok? Elementos químicos geralmente de alta densidade, pesados, né? Metais pesados, urânio, plutônio, rádio. Então, a gente tem o polônio, a gente tem esses metais mais pesados que têm essa característica de emitir radiação. As principais emissões radioativas são alfa, beta, que são partículas, e gama, que é um tipo de radiação, onda eletromagnética. Nós vimos também a questão do tempo de meia-vida que cai mais em termos de vestibular, né, que é o tempo necessário para que a massa de um radioisótopo se decaia à metade, ok? E vimos também os fenômenos de fissão e fusão nuclear. Fissão é a quebra de um átomo grande em átomos menores, e essa quebra libera uma quantidade bem grande de energia, foi o princípio da bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki. E nós vimos também a fusão nuclear, que é a fusão, é o contrário, né? Eu tenho núcleos pequenos que vão se juntar para formar um núcleo maior. O exemplo é o hidrogênio, né? O fenômeno que ocorre no Sol. Átomos de hidrogênio estão o tempo todo lá fazendo fusão, se fundindo, produzindo átomos de hélio. E essa fusão gera uma energia muito grande, né? A energia do Sol é proveniente aí dessas reações, ok? Então, vamos entrar na aula de hoje, galera. Essa parte de estudo da eletrosfera, só voltando, radioatividade é um fenômeno nuclear, ocorre no núcleo do átomo. Então, a gente agora vai estudar a eletrosfera, que é a parte externa do átomo, né? Só relembrando aí nessa figurinha, então aqui eu tenho o núcleo, que é a região interna, onde eu tenho prótons e nêutrons, ok? Prótons, partículas de carga positiva, e nêutrons, partículas sem carga. E na região externa, eu tenho a eletrosfera. E aí, na eletrosfera, eu tenho os meus elétrons, né, que são partículas de carga negativa. É a aula de hoje, a gente vai focar mais na questão da eletrosfera. E, novamente, chamando a atenção,
modelo de Rutherford e Bohr apresenta, né, o átomo com essa estrutura. O átomo ele tem grande parte dele de espaços vazios, tá? E a eletrosfera é dividida em camadas, que é aí o postulado de Bohr, que é o que a gente vai explorar hoje na aula de hoje. O que Bohr sugeriu, né? Que eu tenho aqui a eletrosfera dividida em 7 camadas, que ele nomeou ou níveis, né? Níveis ou camadas. Então, a gente vai hoje na aula falar esses dois nomes. A hora eu vou falar nível e a hora eu vou falar camada. É a mesma coisa. Então, aqui ele representou o núcleo pequenininho, porque hoje a gente não vai falar de núcleo. E eu estou representando aqui as minhas camadas. Camada K é a primeira camada, é a mais próxima ao núcleo. Camada L, M, N, O, P e Q. Ou seja, né, cada uma são 7 e a Q é a mais afastada do núcleo. Cada camada comporta um número máximo de elétrons, justamente para aquele fenômeno da repulsão que eu falei tanto nas outras aulas, né? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, se eu tiver muitos prótons e muitos elétrons próximos uns aos outros, próton com próton, elétron com elétron, eu vou ocorrer a repulsão. Então, eu tenho um número máximo que cada camada comporta. A camada K só comporta 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8 elétrons. Então, esse é o número máximo. Isso é o que a gente tem que focar na aula de hoje, ok? E aí, né, conforme eu vou me afastando do núcleo, eu tenho um elétron de maior energia, tá bom? Que é justamente na camada mais externa do meu átomo que vai ocorrer a reação química que a gente vai ver, explorar aí nas próximas aulas. Então, vamos continuar. Aí eu trouxe novamente o quadro, só que desenhado de uma forma diferente. Eu tenho as camadas ou níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o número máximo de elétrons que cada um comporta. Ok? Então, foi a mesma coisa do desenho passado, só que aqui eu trouxe de outra abordagem. Dentro das camadas, dentro dos níveis, eu tenho subníveis. E aí, quais são os meus subníveis possíveis? Subnível S, que só cabem 2 elétrons no máximo, P, 6, D, 10 e F, 14. Ah, no subnível S pode ter um elétron? Pode. Pode ter 3? Não, porque o máximo que ele cabe são 2, ok? Então, no P pode ter 3 elétrons? Pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6? Pode ter 8? Não, porque só comporta no máximo 6 elétrons. Então, tem que tomar muito cuidado com essa observação, tá bom? E aí, se a gente olhar essa tabela de cima, esse quadro de cima com o quadro de baixo, a gente vai começar a associar. Na camada K, só cabem 2 elétrons. Então, a camada K só tem um subnível, que é o S, com 2 elétrons. Na camada L, cabem 8. Então, para eu preencher a camada L, eu tenho que preencher o subnível S e o subnível P, porque 2 mais 6 dá 8. Na camada M, eu tenho 18. Então, para eu preencher a camada M, eu tenho que preencher o S, P e o D. 2 mais 6, 8, com 10, 18. Na N e na O, cabem 32. Então, para eu preencher todas essas camadas M e N e O, né, que é a camada 4 e a camada 5, com 32 elétrons, para eu preenchê-las totalmente, eu tenho que preencher os 4 subníveis. S, P, D e F. Se a gente somar aqui, 2 mais 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. E aí a P retorna, né? 18 elétrons, ou seja, tem o subnível S, P e D, e a Q, 8 elétrons. Só tem o subnível S e o subnível P. Entenderam? Então, cada camada comporta uma quantidade de elétron, cada nível comporta uma quantidade de elétron. E dentro desses níveis tem subníveis, e cada subnível, né, é responsável por uma quantidade de elétron aí. Então, o S só cabe em 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14 elétrons. Tá bom? Próximo slide. Daí surge um cara chamado Linus Pauling, que criou
um diagrama com essa abordagem, né? Então, o que o Linus Pauling fez? Vamos lá, não é tão difícil assim. Ele pegou as camadas, ó, KLMNOPQ, que são as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ordenou pelas quantidades de elétrons que cada uma comporta e a quantidade que cada uma comporta dentro dos seus subníveis. Voltar lá no outro quadro. Aqui, no tal S2, P6, D10 e F14, foi o que ele fez. Na 1, só cabem 2 elétrons. Na L, 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 8 elétrons. Então, ele organizou o que aquela tabela anterior mostrava. Na camada 1, só tem o subnível S com 2. Na L tem o S e o P. É 2S2, 2P6. Então, ele foi só organizando. Só que tem que tomar cuidado. Quando eu vou fazer a distribuição de Linus Pauling, a ordem, né, é na inclinação, é diagonal. Então, a seta começa no S2 e ela cai, passa para o S2, S2 cai, passa para o 2P6, depois por 3S2. Então, não é em ordem crescente. A tabela de Linus Pauling, o diagrama de Linus Pauling é em ordem crescente de energia, tá? O subnível mais energético. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa diagonal. Ah, mas isso é muito difícil, isso é chato. Não precisa decorar, gente. As tabelas periódicas costumam vir com esse diagrama embaixo, quando necessário utilizar. Quando é necessário, você vai... Eu vou apresentar para vocês a tabela periódica e você vai conseguir achar o elemento na tabela periódica utilizando a tabela. Não vou precisar ficar escrevendo um S2, 2S2, 2P6, tá? Não é tão difícil quanto parece. Antigamente, o vestibular cobrava, assim, essa decoreba. Os professores, né, daquela época, década de 80, década de 90, ensinavam o aluno a ficar um S2, 2S2, 2P6, porque era cobrado isso, mas hoje em dia não é mais cobrado, então a gente não vai ficar decorando isso, ok? Vamos lá. Aí, eu coloquei aqui em cima, né? A ordem lá. 1S, 2S, 2P, 3S. Lembrando, né? O S comportam 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Tá bom? E aí, eu coloquei aqui 3 exemplos, que na verdade eu peguei nesse site aqui, né? Então, distribuição eletrônica. Eu vou distribuir o sódio. Sódio, número atômico 11. O que significa esse 11? 11 prótons, 11 elétrons. Então, eu estou distribuindo o elétron, né? Distribuição eletrônica de elétrons. O que ele fez? Ordenou. Vou colocar lá em cima, tá aí, né? Um S, começa no S. Um S quanto? 2. 2 elétrons, eram 11. De 11, eu tirei já distribuí 2, então faltam 9. Continuo. Quem é o próximo? 2S. Cabem mais 2. Então, 2 com 2, 4. Faltam quantos? Para 11, faltam 7. Continuo. 2P. O P cabe quantos? 6. Já tem aqui quantos? 2 com 2, 4 com 6, 10. Para 11, faltam 1. Então, vai terminar no 3S1. Ok? Aí ele colocou aqui, ó, um nomezinho, camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada preenchida com elétrons, tá? Então, o átomo de sódio ele tem 7 camadas, só que ele só tem 3 camadas preenchidas com elétrons. Então, a camada 4 está zerada, a 5 está zerada, a 6 está zerada e a 7 está zerada. Então, eu não vou contar, não preciso ficar escrevendo tudo. Vou parar no 11, né, que é o número de elétrons. Então, vou parar aqui no 3S1. E como ela é a última camada, o subnível, a camada 3, a camada KLM, a camada M é a camada de valência, é a terceira camada, que está preenchida com elétrons. E o subnível S é o subnível mais energético, né? Porque aqui a ordem do diagrama de Linus Pauling é a ordem crescente de energia, tá? Vou fazer a mesma coisa agora com cálcio. Cálcio, número atômico 20. Então, vou distribuir até chegar ao 20, né? O 20 significa
prótons, tem 20 prótons e 20 elétrons. Então, mesma coisa. Um S começa num S. Um S2, porque só cabe 2 no S. 2S2, então aqui eu já tenho 4. 2P6, no subnível P cabem 6 elétrons. Já tenho 10, 2 com 2, 4, com 6, 10. Faltam 10, né? Porque eu tenho que chegar no 20. Então, continuo. A próxima camada é a 3S. 3S cabe quantos? 2. No S só cabem 2 elétrons. Já tem 12. 3P6, 18. Para 20 faltam 2. Então, a camada 4S2. Tranquilo? Quem é a minha camada de valência? É a última camada preenchida com elétrons. Então, é a camada 4, é a quarta camada. Qual é o subnível mais energético? O subnível S, porque é o último aqui onde parou a minha distribuição. Tranquilo? Próximo exemplo. Ferro, 26. Então, eu tenho 26 prótons, 26 elétrons. Vou fazer a distribuição até chegar no 26. Camada começa no 1, no primeiro. 1S, 2, 2S, 2. Ó, estou acompanhando daqui, hein? 2P, 6. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 10. 3S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 20, para 26, faltam 6. Então, 3D, 6. O subnível D cabem 10 elétrons, mas aqui, se eu botar 10, vai ficar 30, vai passar. Então, eu fecho no 6, não tem problema, eu não posso colocar 11, né? Se fosse 11, eu colocaria 3D10 e colocaria o próximo aqui no 4P. Ficaria 4P1. Tranquilo? Então, novamente, da distribuição aqui. Quem é a minha camada de valência? Camada de valência é a quarta camada, tá vendo? Ah, terminou no 3D. Ok, mas eu tenho quantas camadas ao total? 1, 2, 3, 4. Então, a minha última camada preenchida é a camada 4, quarta camada. Porém, o subnível mais energético é o subnível D, 3D6. Então, aqui eu mostrei essa figura, porque eu achei didático, é fácil de apresentar para vocês, já que eu não estou no quadro, né? Eu estou aqui apresentando uma aula em slide, só que essa figura tem um erro, tá? Aqui está mostrando que a camada de valência é a camada 4S, correto, e está mostrando que o subnível mais energético é o subnível 4S. Não, terminou no 3D. Então, o subnível mais energético é o 3D, tá? Então, tomem cuidado com isso. Mais energético é onde que para. Aqui em cima coincidiu de ser a camada de valência com o mais energético. Aqui também, mas aqui não. O subnível mais energético é o 3D. E a camada de valência é a camada 4, a quarta camada, que tem 4 preenchidas. KL, M, N. Tranquilo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, é para a gente prestar atenção, lógico, mas não precisa ficar apavorado, não. Para que a gente estuda isso? Porque a gente vai agora ver os íons, né? Eu até, há uns 2 minutos atrás, eu falei o quê? Número atômico, vou voltar lá no outro slide. Número atômico do sódio 11, do cálcio 20, do ferro 26. Número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Só que isso vale quando o elemento, quando o átomo está no estado fundamental. Mas eu tenho os íons. O que são íons? Nada mais é do que átomos com carga. Esse átomo pode ter carga positiva ou carga negativa. Se ele tem carga positiva, eu chamo de cátion. E o que significa essa carga negativa? Significa que houve perda de elétrons. Se ele, no estado fundamental, ele tem a mesma quantidade de carga positiva, próton, e de carga negativa, elétron, então o número é igual, né? 5, 5, 6, 6, 20, 20, 90, 90. Se eu estou perdendo elétron, eu estou perdendo carga negativa, então eu estou ficando mais positivo, concordam? Então, isso aí é o cátion. Olha o desenho aqui, é o sódio, né? O exemplo que a gente viu anteriormente.
O sódio tem número atômico 11, quer dizer o quê? Que no estado fundamental ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Mas se eu perco o elétron, e qual elétron ele vai perder? Sempre o da camada mais externa, tá? É sempre o mais externo. Então, se ele perde um elétron, ele vai ficar com quantos agora? Vai ficar com 10 elétrons, 10 cargas negativas e 11 cargas positivas. Então, ele está ficando positivo, ok? Então, eu adiciono aqui a carga positiva. Se não tem carga nenhuma em cima, ele está no estado fundamental. Se tem carga, ele está. Se a carga for positiva, é o cátion, está perdendo elétron. E se a carga for negativa? É o ânion, né? Que é o nosso próximo slide aqui. Ânions é quando eu tenho um átomo carregado negativamente, pois houve um ganho de elétron, né? Eu coloquei errado, pois houve ganhou de elétron, pois houve ganho de elétron. Então, aqui, ele vai agora no estado fundamental, eu tenho o exemplo do flúor, né? No estado fundamental, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Então, está balanceado. Se eu adiciono um elétron, eu estou colocando mais carga negativa. Então, ele vai ficar com carga negativa. Agora, ele tem o quê? Uma carga negativa a mais. Então, aqui eu coloco um sinalzinho de menos. Se fosse 2 cargas, menos 2. 3 cargas, menos 3. Ok? E aonde que vai entrar esse elétron? Novamente, esse elétron que ele está recebendo vai entrar na última camada, na camada de valência, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Entenderam essa parte? Cátion perde elétron, fica com carga positiva. Ânion ganha elétron, fica com carga negativa, tá bom? Agora, aqui está a fonte, né, do desenho. Agora a gente vai entrar aí na parte de tabela periódica. É a introduçãozinha mesmo. Eu vou apresentar para vocês a tabela periódica, tá? Na próxima aula, aula 7, a gente vai dar aquele geralzão mesmo nas informações mais importantes de tabela periódica. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, né, da tabela periódica. A tabela, ela é dividida em linhas horizontais e colunas verticais. Nas linhas, eu chamo de período. Se você olhar a tabela, ela tem 7 linhas. Por que ela tem 7 linhas? Porque a estrutura de Bohr, né, o modelo atômico de Rutherford Bohr postulou que eu tenho na eletrosfera 7 camadas, 7 níveis. Então, a tabela foi construída a partir das ideias aí de Bohr. 7 períodos, porque cada período representa uma camada. K, L, M, N, O, P e Q. E eu tenho 18 colunas, que eu chamo de família ou grupo, tá? E aí, a família. O que é uma família? Família é um grupo de pessoas que tem características semelhantes. Então, o que é a família na tabela periódica? É um grupo de elementos químicos que tem propriedades semelhantes. Então, aí eu tenho o número de elétrons, né? Como que eu defino as famílias? Como que eles são ordenados nas famílias? O número de elétrons na camada de valência, que é a última camada. E eu tenho, ao todo, 18 famílias. E essas famílias, nas tabelas antigas, elas vinham com denominação A e B. A eram os elementos representativos e B, os elementos de transição. As tabelas mais atuais, que é a tabela que eu vou colocar aqui no próximo slide, já vem contando de 1 a 18. Mas você pode pegar a tabela que vai ter 1A, 2A, 2B, 3B. Né? Então, A são os elementos representativos e B, os elementos de transição. A tabela está dividida em metais, ametais, o hidrogênio e gases nobres. Isso eu vou explorar melhor na aula 7. Mas o que acontece? Metais e ametais é o grande grupo. O hidrogênio ele é considerado, alguns estudos falam que o hidrogênio, não, apesar de estar na família 1, vocês vão ver, o primeiro elemento da tabela periódica, ele não é um metal, né? Então, dizem que ele não pertence a nenhuma família. Ele é ali isolado. Mas como ele só tem um elétron na última camada, então ordenaram ele na família 1. E os gases nobres são os nobres, né? Eles recebem esse nome porque eles dificilmente, geralmente, não fazem reação química, que é o nosso próximo conteúdo aí que a gente vai entrar, que é a ligação química.
Então, ele não precisa se ligar a ninguém. Sozinho, ele já tem uma quantidade de elétrons que o estabiliza, né? Então, por isso que eles são chamados nobres. A aula que vem, a gente vai explorar melhor essas ideias. E só as principais famílias aí chamando atenção, né? O grupo 1, ou a família 1A, se você pegar uma tabela mais antiga, é a família dos metais alcalinos, que é a família onde está o hidrogênio. Só que, novamente, o hidrogênio não é metal, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. O grupo 2 é o grupo, ou 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos. E aí, do grupo 3 até o grupo 15, eu não tenho nome específico, ok? Então, eu falo a família do primeiro elemento, a 14, a família do carbono, a 13, a família do boro, a 15, a família do nitrogênio. Então, eu sempre cito o primeiro elemento que aparecer. E aí, depois eu venho a 16, que é a coluna 16, ou 6A, é a família dos calcogênios, onde quem lidera ali é o oxigênio, né? É a família 17, família dos halogênios, ou 7A, e a família 18, ou 8A, ou em algumas tabelas também vem como família 0, é a família dos gases nobres. Então, só para vocês se acostumarem com esses nomezinhos aí. Metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres, tá? Vocês vão ver que os exercícios falam muito, os calcogênio, o halogênio, os alcalinos terrosos, então está se referindo a essas famílias aí. Vamos à nossa amada tabela periódica. Então, vamos lá. Essa é a tabela periódica da tabela.org, né? Uma tabela mais atualizada. Ela está dividida em 4 cores, né? Então, já vou chamar a atenção para vocês aqui. Esse daqui são os alcalinos, os metais alcalinos, né? Com exceção do hidrogênio. Então, a família 1 são os alcalinos, a família 2, alcalinos terrosos. Essa galera aqui são metais de transição externa. Esse grupão aqui de baixo, metais de transição interna. E esse grupão aqui são os ametais. Note que aqui na tabela, nessa tabela, que é uma tabela atual, ele colocou a família 18, que são os gases nobres, como metais também, ok? Então, mas a gente considera separada. A família 18 são gases nobres, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, 7 períodos, 7 camadas, né? 7 linhas. Então, a primeira linha começa aqui na cabeça com hidrogênio. Vai contando. Segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha. Aí, aqui não são linhas. Aqui eu tenho a primeira e a segunda. É como se tivesse essa galera toda aqui, ó, do 57 ao 71 aqui, do 89 ao 103 aqui dentro, ok? Como eu comentei, 7 camadas, né? Então, é a camada K, L, M, N, O, P e Q. Todo mundo que está no primeiro período só tem a camada K preenchida. Todo mundo que está no segundo período tem a K e a L. Todo mundo que está no terceiro período, KLM. Quarto período, KLMN. E assim até chegar aqui embaixo. Metais de transição interna, essa galera aqui do 57 ao 71, é como se todo mundo estivesse aqui. Do 89 ao 103 é como se todo mundo estivesse aqui dentro, né? Então, conta aqui, é o sexto período e o sétimo período. Tá vendo que aqui, ó, da família 3 até a família 12, que são os metais de transição, elas já começam no quarto período? Então, toma muito cuidado com isso, ok? O primeiro período é sempre a primeira linha. Só tem o hidrogênio e o hélio. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, essa aqui é a tabela periódica. Toda tabela periódica tem legenda, gente. Toma muito cuidado. A legenda vai salvar vocês. Então, a legenda dessa minha tabela aqui que eu apresentei tem o lítio, né? Li, é o símbolo do elemento, sempre no centro. Abaixo tem o nome dele, não é obrigatório, mas essa tabela aqui apresenta o nome dele. O número atômico e a massa atômica, né? O peso atômico. Aqui está 6,94, porque é a massa relativa, né? A gente considera 7. Você não vai fazer a conta com 6,94. Vai fazer a conta arredondada, com 7. Então, ó, o nome não é obrigatório, mas o símbolo, o número atômico e a massa atômica são obrigatórias.
Lembrando que aqui o número atômico está em cima e a massa, o peso atômico está embaixo, só que não é obrigatório também, pode estar ao contrário, ok? Não tem problema nenhum com isso. Tem legenda, você vai se achar pela legenda. Então, galera, na semana que vem a gente vai explorar um pouco mais essa questão da tabela periódica, mas eu vou apresentar aqui para vocês a ordenação dela. Então, tá vendo que todo elemento tem a sua posição, tem o seu quadradinho aqui, cada um no seu quadrado? Mas aqui é ordenado, tá? Não é bagunçado, não foi colocado aleatoriamente. Como que eu ordeno a tabela periódica? Através do estudo de Rutherford e Bohr, através do estudo da eletrosfera. O elemento, o primeiro hidrogênio, ele tem número atômico 1. Então, quando eu faço a distribuição dele, vai ficar 1s1, fazendo a distribuição ali nos pau. Então, ele é o primeiro elemento. Aí eu venho aqui para o hélio, 2, número atômico. Então, se eu faço a distribuição do hélio, 1s2. Então, ele tem que entrar aqui. E aí eu vou fazendo a distribuição de todos eles e a gente vai ver que eles estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Começa lá no 1 e termina no 118, ok? Lembrando que aqui eu tenho alguns, né, elementos que são artificiais, são criados em laboratório, mas se eu consigo sintetizar um elemento químico, ele tem um tempo de meia-vida dele, mesmo que tenha alguns que têm tempo de meia-vida de minutos, mas se eu consigo ele isolá-lo e ele tem propriedades distintas dos outros, ele é um elemento químico, e aí depois de um tempo, um processo, eu o adiciono aqui na tabela periódica, ok? Vocês podem reparar também que alguns elementos, né, o sódio, por exemplo, o Na, o nome dele não tem muito a ver com o nome sódio, né? Porque Na vem de natrum, está no latim. Como o potássio, K de cálium, também latim. O cobre, cadê o cobre aqui? Cobre, Cu, que vem de cumprum, latim também. Alguns são para homenagear pessoas, como, por exemplo, PO, né? O polônio foi Marie Curie, né? Para homenagear a Polônia, que é a cidade natal, o país natal dela, né? E Mendeleev, cadê o 110, 101? MD, Mendeleev. Mendeleev foi o grande organizador dessa bagunça aqui, né? Foi ele que organizou a tabela periódica. Na época dele só tinham 64 elementos descobertos, ok? Mas ele organizou a tabela porque ele sabia que viriam outros elementos químicos e sabia mais ou menos a posição de alguns deles. Então, ele deixou a tabela dele com espaços vazios, porque ele sabia que esses espaços seriam logo preenchidos, e realmente foram, tá? Então, aqui é uma análise bem geralzona, como eu falei, semana que vem a gente vai continuar explorando a tabela periódica. Só queria mostrar para vocês uma outra tabela, né, para poder linkar com a parte de estudo da eletrosfera, que foi o que a gente viu anteriormente, que é essa tabela aqui. Vendo que essa tabela já tem aqui a organização antiga, tá vendo? 1A, 2A, e aí depois do 3B até o 2B são os metais de transição, os elementos de transição. Toda essa galera aqui é metal, por isso que eu chamo metal de transição também, né? E aí depois eu pulo para o 3A, 4A, 5A até o 8A, que são os gases nobres. Então, o que acontece? Deixa eu chegar aqui mais pro ladinho para ver se dá para ver toda a tabela. O que está acontecendo aqui? Foi aquela ordenação que eu falei lá para vocês. Ó. O hidrogênio é o primeiro elemento. Se eu distribuir o hidrogênio, como que eu distribuo ele? 1s1. Ó, a posição dele. O segundo elemento é o hélio. Se eu distribuo o hélio, ó, 1s2. O terceiro elemento, o lítio. Se eu distribuo o lítio, vai terminar com 2s1. Então, aqui a tabela está ordenada. Não é colocado os elementos aleatoriamente, os elementos têm ordem, tá bom? Aqui, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Todos os elementos da família 1A terminam com um elétron na última camada. Então, por isso que eles pertencem à mesma família, tem essa propriedade característica, ok? Todos os elementos da família 2A terminam com 2 elétrons na última camada. Então, por isso que eles são da família 2A, dos alcalinos terrosos. Todo mundo aqui da 3B termina no D1. Então, por isso que eles são aqui 1. Terminam na família D1. São os elementos aqui do bloco D. Então, aqui, ó, S
P, D e transição interna F. Metais alcalinos terminam com S. Os ametais e os gases nobres terminam com P. A galera dos metais de transição externa terminam com D. E o transição interna termina no F. Ok? Eu vou colocar os slides juntos lá, né, da aula, para vocês acompanharem melhor o raciocínio. Mas é bem... Não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque não é, mas a aula de hoje dá uma base muito legal para as próximas aulas, tá bom? Então, vocês têm que se atentar a isso. Então, agora a gente vai exercitar. Mesmo esquema das outras aulas. Vocês pausem o vídeo aqui, tentem fazer as atividades sozinhos. Lá na atividade eu já coloco o gabarito, né? Então, vocês já recebem a quantidade de acertos de vocês. E as que vocês erraram, depois vocês retornem aqui para assistir, tá bom? Então, vamos lá. Para quem já assistiu, vamos aí para a atividade 1, exercício 1. É um exercício da UERJ, se eu não me engano foi 2018, né? 2019. Então, é um exercício mais atual. Mas porque em 2019 foi comemorado o Ano Internacional da Tabela Periódica. Então, por isso que eles colocaram essas questões, né? Para poder enfatizar um pouco a tabela periódica, porque foi o ano internacional dela. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitry Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco-ONU proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. Na tabela proposta por Mendeleev em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então. E além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo EK, que significa posição, imediatamente posterior, ou seja, depois, né? Por exemplo, o EK-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número 101 foi denominado Mendeleévio. Atualmente, o símbolo do elemento químico correspondente ao EK-silício é... Então, o que ele diz aqui, né? EK é o prefixo que significa posição imediatamente posterior. Ok? Então, quem é o elemento que está posterior, logo após ao silício? Tá bom? Então, vamos lá na tabela. Projetei a tabela aqui de novo para facilitar. E a gente vai procurar aqui o elemento silício, né? Silício Si, está na família do carbono, família 14. Então, quem é o elemento, quem é o EK-silício? É o elemento que está logo após o silício, da mesma família, né? Posterior ao silício. Então, quem é? Ge, germânio, ok? Então, vou voltar lá. Letra C, germânio. Tranquilo? Não é difícil, né? Mas precisava da tabela para fazer. Nas provas de vestibular tem tabela periódica, tá, gente? No Enem não tem tabela periódica, mas no Enem com certeza não cairia uma questão dessa, porque é uma questão que depende de tabela. Quando tem o Enem precisa de alguma informação na tabela periódica, massa atômica, número atômico, vem junto da questão, no texto, né? Os dados, para você resolver a questão, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2, também da UERJ. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a... Então, o que ele está falando, né? Aquele slide lá, vou voltar ao slide para a gente ver. Esse slide aqui. O hidrogênio, ele é um elemento, né, do grupo 1. Por quê? Porque todos esses elementos aqui terminam com S1, ok? Então, vou voltar lá na questão.
Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a, então, qual é o subnível mais energético? É o último subnível, né? Aonde ele para. E aonde que ele para? No S1. Esse N aqui é um nível, né? Porque aqui eu tenho, vou voltar lá de novo rapidinho. Aqui eu tenho um S1, então o N aqui é 1. 2S1, o N é 2. 3S1, o N é o 3. Tá? Então, a resposta é a letra A. Tranquila? Questão 3. Assinale a alternativa que contém elementos que moram no quinto período da tabela periódica. Então, vou pular aqui o slide que eu botei de novo a tabela aqui para a gente olhar. Quem é o quinto período? Primeiro período, a linha do hidrogênio. Segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então, a gente tem que olhar para essa linha aqui toda. Qual daqueles 4 lá, 4 opções que eu tenho só elementos do quinto período? Então, é procurar, né? Olha aqui e olha lá. É o D, não é? XE, que é o xenônio, TC, tecnício, ZR, que é o zircônio, e a G, que é a prata. Também, né? Vem do latim, argento. Tá? Então, é só... Desculpa. Só procurar aqui na tabela periódica, quinto período. Então, você vai achar aqui, ó, tecnécio, zircônio, xenônio e a prata. Tranquilo? Quarta questão. Para um elemento químico representativo, quais são os representativos? Grupo 1, 2, e depois pula para o grupo 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele já deu uma colinha aqui, né? O número direto da camada de valência é o número do grupo, foi o que a gente mostrou lá. O número de camadas eletrônicas é o número do período. O elemento químico de configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3, está situado na tabela periódica no grupo. Então, esses eram os exercícios antigos. O exercício antigo, do vestibular antigo, cobrava esse tipo de exercício, né? Por isso que você tinha que ficar decorando. Hoje em dia não cobra mais isso, mas eu trouxe para mostrar para vocês como que eu analiso. Então, esse número de cima, eu conto a quantidade de elétrons, ok? Então, esse elemento tem. Como que eu posso fazer esse exercício? Várias maneiras. Primeiro, eu posso contar os elétrons e procurar ele na tabela. Então, esse aqui é 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 3, 33. Então, é o elemento 33. Então, eu vou lá no número atômico dele. Quem é o elemento 33? É o arsênio. Qual é a posição do arsênio? Ele está na 1, 2, 3, 4. Ele está no quarto período da família 15, que é a família também 5A, ok? Então, é a letra C. Já matamos, né? Família 15, 5A, quarto período. Mas por aqui, como que eu analiso, né? Não tenho tabela periódica. Como eu consigo fazer essa atividade? Qual é a camada de valência? A camada mais externa. Então, qual é a camada mais externa? Camada 4. Então, representa o quarto período, período 4. Então, eu já elimino a B e a D. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Na camada 4, eu tenho 2 no subnível S e 3 no subnível P. Então, eu tenho 5 elétrons na última camada. Logo, ele é da família 5A. Ok? Ele já disse, né, que são os elementos representativos, são 5A. Tranquilo? Então, o exercício antigo, o vestibular antigo, cobrava muito isso, mas o vestibular atual, muito raramente. Só se você for fazer um pré-militar, né, um concurso militar. Fora isso, vestibular mesmo, não cobra mais isso, tá bom? Exercício 5, exercício do Enem. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z, né, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia.
na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao... Vamos olhar na tabela periódica. Aqui eu tenho 43, não, 41, né? É o nióbio, e o 73 é o tântalo. Eles estão um embaixo do outro, né? Eles pertencem à família 5. Então, se eles pertencem à mesma família, eles têm propriedades químicas e físicas parecidas, né? Eles têm a quantidade de elétrons aí na última camada. Então, aqui eu tenho o 41, que é o nióbio, e eu tenho o tântalo. Um embaixo do outro, né? Então, o nióbio e o tântalo pertencem à mesma família, então eles têm propriedades parecidas, né? Características parecidas. Mas, como eu falei, o Enem não tem tabela periódica, então a gente vai ter que analisar aí nas opções, ok? Então, vamos aí analisar nas opções que ele deu. Aqui, desculpa, é a questão 6. Questão 5. Então, vamos ler as opções. Letra A. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétrons no subnível F? Não. A gente olhou lá na tabela, eles estão em cima, né? Então, eles têm elétrons no subnível D. Terem elementos químicos de transição interna? Não. Elementos químicos de transição interna é aquela galera que está lá no final na setinha puxada. C. Pertencer ao mesmo grupo na tabela periódica? Sim, pertence à mesma família. Correto. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5? Não. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente? Não, eles estão na mesma família, na família 5B, né? Então, ou melhor, desculpa, na família 5, né? Então, errada. A resposta correta, letra C. E para fechar aí o exercício 6, né? Veio com o número 8, mas é o exercício 6 aí da nossa lista. Com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G e H representam os elementos químicos, mas não correspondem a seus símbolos, então só uma representação, né? Assinale a única alternativa correta. Então, vamos lá. O A está aqui, B, C, D, E, F, G e H. Vamos analisar as opções. A opção A. B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Não, para eles apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles tinham que estar na mesma família, né? Na mesma coluna. Então, um está aqui, o outro está lá. Errada. Letra B de bola. A, F, G e H apresentam duas camadas eletrônicas? Eles estão no segundo período, então, sim, eles apresentam camada K e camada L preenchida com elétrons, ok? Duas camadas. Então, é a resposta correta, letra B. Vamos ver a letra C. C é o elemento de menor densidade apresentado na tabela? Não tem como analisar a densidade aqui só olhando ele. Mas provavelmente não é. Por quê? Porque ele está aqui na meiuca, ele é um metal, né? Os metais são mais densos, então com certeza não é, mais pesados. E D, o elétron de diferenciação de G, ou seja, o último elétron, né? É o 2p6. Não, porque para ser P6, ele teria que estar aqui, né, nos gases nobres. Então, aqui ele é P5, P4, tá bom? Então, galera, por hoje acabamos, tá? Como eu tinha conversado, semana que vem a gente vai continuar com tabela periódica, eu vou explorar melhor a tabela, falar dos metais, dos ametais, falar dos gases nobres, falar do hidrogênio, falar um pouco de propriedades periódicas, que é um assunto também que não cai muito, mas é importante de vocês saberem. Então, espero que vocês tenham gostado. A aula parece difícil, mas não é. Vai dar muita clareza para os próximos conteúdos aí que a gente vai entrar, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Vou disponibilizar os slides também, para vocês irem acompanhando pelos slides, se vocês acharem mais fácil. E não deixem de perguntar. Eu ainda vou confirmar uma data, mas provavelmente após a aula 7, né, semana que vem, a aula 8, eu vou fazer uma aula com vocês online, né, direto, e aí, para tirar dúvida mesmo, vou dar uma pausa no conteúdo e tentar marcar uma aula pelo Google Meet para a gente poder conversar um pouco.
Mas aí na semana que vem, na aula de semana que vem, a gente acerta isso direitinho, tá bom? Beijão, muito obrigada e até semana que vem. Boa semana para vocês.